de uma mulher que é restituída às suas terras, tudo que ela tinha pelo rei depois, né? Ela ficava sem nada, eu não lembrei um texto, e eu lembrei, o Senhor realmente acaba nos abençoando, é só a gente crer, tá? Mas, quando ela falava assim, ireis, mas não pequeis, né? Você pode ficar irado para quem tira de você, mas a gente não pode amaldiçoar. A palavra diz que temos que abençoar aqueles que nos perseguem, principalmente aqueles que tiram algo de nós. Queridos, eu quero ler um texto no livro de Neemias, no capítulo 6. Hoje é dia 12, dia das crianças, tem um monte de dia. O mês de outubro tem um monte de comemoração, tinha dia do professor, dia do idoso, que foi dia 1º, dia do professor, para aqueles que são devotos a Aparecida, dia da Aparecida, tem um monte de dias, dia do servidor público, dia de Halloween, outubro tem dia para tudo. E nós damos graças a Deus por todos os dias das nossas vidas, independente disso, amém? Que o Pai possa te abençoar. Mas também outubro é o chamado outubro rosa, né? A Elenita já veio de rosa, tem ali, a dona Clei também está de rosa, o Cosme ficou no meio do caminho, nem para vermelho, nem para rosa. A irmã Rosa não veio hoje, né? Todo mundo conhece a irmã Rosa aqui, né? Todo mundo conhece, sabe? Vamos de boa. Todo mundo conhece a irmã Rosa aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo conhece a irmã Rosa, gente. A irmã Idenilde. O nome dela é Idenilde Rosa. Aí você falou, como assim? A irmã Sandra, quem conhece a irmã Sandra? 3, 2 pessoas só? A Nara. Você está vendo? Você tem que saber quais são os nomes, o outro nome das outras pessoas. Tem outros também. A Kelly, por exemplo, a irmã Kelly. Todo mundo conhece a irmã Kelly? 1, 2, 3, 4, 5. A Kate. Kate Kelly. E o Nicolas? O irmão Nicolas está aqui todo o tempo todo. Ele e a peruca dele, Samuel Nicolas. Tem gente falando, oh, como assim? As Marias tem muitas, né? A irmã Andréia todo mundo conhece, certo? Todo mundo conhece a irmã Andréia? A Gladys Andréia. Aí você fala, oi? Tá vendo? Irmão Custódio. O Wagner. Tá vendo? Tem Márcio. Tá vendo? Tem que conhecer. A gente fala assim, não, eu conheço fulano há tanto tempo. Eu conheço mesmo? Conheço, faz 15 anos que eu conheço ele. Mas, às vezes, a gente não sabe o nome da pessoa inteira. Mas, vamos lá. O que eu quero falar com você esta manhã, que serve para todos nós, independente nós enfrentamos dificuldades, uma série de coisas. A luta contra a nossa alma, contra a nossa... o nosso otimismo. Otimismo é um negócio interessante, que às vezes a gente queria ser mais otimista e não é. Tá? O otimismo é um negócio interessante. A gente acha que otimismo é um dom de algumas pessoas. Fulano é otimista, Beltrano é otimista. Porque você fala assim, fulano é otimista e eu não sou. Eu sou o quê? Eu estou na outra ponta. O contrário de otimista é pessimista. Então, se eu não posso ser pessimista, às vezes a gente tem que buscar essa ideia do otimismo, principalmente por causa da fé. Usar a fé para... E eu sei que às vezes não é fácil, porque às vezes a gente é otimista numa coisa e é pessimista em outra. Você tem fé para uma coisa e para outra, às vezes não. E a gente vê isso nos próprios discípulos. Isso não é um problema de um ou outro, não. Esse é um problema de todos nós. O ser humano é assim. Você vê na Bíblia inteira gente, profeta, sendo otimista e sendo... Elias é clássico do cara do Monte Carmelo, um baita otimista, não vira o dia, pronto, caiu, se tornou pessimista por causa que ouviu alguma coisa e eu quero morrer, me mata, falando para Deus, e já foi para outra ponta. Então, isso todos nós estamos sujeitos o tempo todo. Tá? Essa é uma coisa que a gente tem que lutar sempre, sempre. É o que às vezes a gente chama de depressão.
Todos nós passamos por momentos de deprê. Ficamos deprê em relação a uma coisa, de repente estamos otimistas na outra, ficamos meio assim. E isso a gente não vai conseguir, digamos assim, resolver 100%. Vou ser otimista o tempo todo? Não. Você pega uma receita cheia de otimismo para fazer, você vai fazer aquela receita maravilhosa para a sua visita, aí deu errado, desandou, ficou ruim, aí você fica meio deprê, aí você fica já, eu não sei fazer mesmo, todo mundo consegue, e eu não, entra num pessimismo doido. Não, a gente tem que... emoção, tudo isso está relacionado às nossas emoções, e tem uma coisa que eu ouvi uma vez que é fato, que eu já até mencionei. A gente precisa aprender a fazer gestão da nossa emoção. Fazer uma gestão, saber balancear ela, saber entender onde é que eu costumo cair sempre e onde eu costumo, o meio que eu me levanto, ou a forma, e eu usar isso a nosso favor. Todas as vezes que eu tento fazer isso, dá errado. Então, o que eu vou fazer? Não vou tentar de novo agora, até que eu conheça mais sobre esse assunto. Porque, às vezes, falta o quê? Falta informação, falta treino, falta acreditar, às vezes, que é possível, que é capaz de fazer também. Tá? Então, trazendo essas questões emocionais aqui, eu quero falar com vocês sobre, dentro do livro de Neemias, sobre essa questão de não desistir do seu propósito. Não desistir daquela missão, daquilo que você acredita piamente que tem que ser feito. Neemias recebeu uma missão que era reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tinha essa missão, ele estava incumbido disso. Tá? Ele precisava reconstruir esses muros de Jerusalém, que era um símbolo da restauração espiritual e emocional de um povo que havia perdido sua identidade. Mas, no momento em que a obra estava sendo quase concluída, vieram os inimigos. Samuel, abaixa um pouquinho esse retorno aqui, por favor, só um pouco. Aí aparece a oposição. 3 opositores, que eram 3 caras, um chamava Sambalat, um Tobias e outro Gesem. Eles queriam impedir que Neemias e todo o povo reconstruísse os muros. Aqueles muros representavam essa questão que eu falei, que era uma questão emocional e também espiritual para o povo. Tinha uma representação de segurança, de proteção, havia uma série de coisas, e uma questão de orgulho também dessa coisa de fortificação. O povo se sentiria protegido. Por quê? Porque todo o povo voltaria para Jerusalém. O povo estava, boa parte, espalhada pela região da Assíria, de Nínive, para a região lá da Babilônia, que tinha sido levado. Então, o povo retornaria. O povo estava começando a retornar. E esse muro era mais importante do que tudo, que precisava ser feito, que tinha sido destruído quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios e arrebentou tudo. E, às vezes, nós somos assim, nós somos invadidos por um monte de coisa e os nossos muros, nossas defesas são destruídas. A nossa crença, a nossa motivação, nosso otimismo, e tem coisas que a gente precisa se reconstruir. E o que será que representa isso para nós? O que temos que reconstruir em nós? Que as coisas, amados, vamos ser sinceros, a gente, às vezes, se sente quebrado aqui dentro, em relação a algumas coisas. Tem pessoas que são quebradas em relação à questão emocional, tem pessoas que desistem de várias coisas, principalmente quando se trata de questões emocionais. Quando são questões externas, você ainda volta lá, você abandona o seu crochê, porque tentou e não conseguiu, você guardou e escondeu num baúzinho. Um dia, você está lá, algum ano depois, você abriu, você fala, oh, meu crochê, e tira, você pensa, será que agora eu consigo? E, de repente, você fala, consegui. Porque você está em outro momento. E aquilo tem uma representação para você. Que primeiro teve uma representação de fracasso, frustração, decepção, e você largou. Mas aquilo tinha uma representação para você. Aquilo era importante para você. Porque o que é importante para nós, em alguns momentos, é importante só para mim ou só para você, e não é para o outro, mas para você tem uma representação gigante.
Tem gente aqui que eu sei que uma época fazia caixinha, fazia desenho, fazia umas coisas decorativas, fazia para dar de presente. Eu nunca mais ouvi falar disso. Ela até sorriu agora. Não sei o que aconteceu. Mas, assim, tem coisas que a gente vai deixando. Mas tem coisa que representa, tem coisa que preenche você. Tem coisas que você fala, puxa, o que eu me sinto bem fazer? Eu não quero terminar de fazer isso. Eu quero ficar aqui fazendo isso um tempão, mas eu consigo fazer em 1 hora, mas eu quero gastar 5. Porque isso me dá prazer, me dá satisfação. Quando eu termino e olho, eu falo, essa é minha obra. Eu fiz com as minhas mãos, há um prazer grande para isso, então tem uma representação. Símbolo disso, essa porta. Coloquei na quinta-feira. Aí você fala, é mesmo, agora tem uma porta ali, eu não tinha nem percebido. Pois é. Apresento para vocês uma porta vocês, porta. Eu poderia ter feito isso em 1 hora. Levei 4. Eu não estava com pressa de terminar. Eu sentei, olhei para ela, de novo. Eu tenho uma dessa em casa. Já montei e desmontei algumas vezes. E é mais simples montar esse negócio. Aí montei, aí peguei uma coisa, voltei, sentei, mexi no celular, olhei de novo, montei ela, desmontei, aí fui regular. Aí gastei umas 4 horas para fazer ela. Eu não estava com um pingo de pressa de terminar ela. Sem pressa nenhuma. Aí fechei, abri, fui para o outro lado, olhei e falei, funcional, ficou legal. Caí. Então, gente, tem coisas que você tem que achar assim, às vezes nós esquecemos disso, o que nos motiva, o que gera nos nossos sentimentos, o que nos alimenta, seja as nossas dopamina, endorfina, noradopamina, o que me faz sentir bem? É isso, às vezes você vai para o baú, abre o baú de novo. Eu conheço uma irmã que uma vez pegou um caderno dessa grossura, assim, um monte de páginas em branco, ela falou assim, eu vou encher isso aqui de desenho, vou fazer muitos desenhos com isso aqui. Eu não sei nem aonde anda o caderno. E aí depois eu conheci um casal também que pegou uma vez em casa um monte de CDs que tinha aqui, que era nosso lá em cima, tirou das capas, botou tudo separadinho o CD das capas e falou, a gente vai começar a fazer quadro de tipo mosaico. Você já viu o que atrás dos CDs e DVDs tem umas cores, dá para você ir quebrando e fazer mosaicos lindos. Maravilhoso, deve ter uns 10 quilos de CD e DVD. E aí a gente vai fazer quadrinhos, vamos dar para as pessoas, a gente vai fazer isso. Eu não sei nem onde está a caixa de CD e DVD. Não fizemos. E são coisas que às vezes a gente acha que vai ser maravilhoso e a gente abandona. E aí você fala assim, às vezes não experimenta. Eu lembrei de uma frase de um cara chamado T.S. Eliot. O Eliot diz que não existe coisa pior do que você perder o desejo antes de se sentir satisfeito com ele. Você deseja muito, mas antes de você se satisfazer, você perde o desejo. E era tudo que a gente, às vezes, conseguiria desejar, era aquilo. Mas a gente perde o desejo antes de se sentir satisfeito, porque a satisfação está na conclusão da obra. É só você pegar o que Deus começou a fazer dentro do que fala em Gênesis, o primeiro dia, ele fez uma coisa, depois outra, e terminava um dia, ele fala, isso ficou bom. Fazia outra coisa no segundo dia, e falava, isso ficou bom. E no terceiro, chegou no sexto dia, ele fez o outro, e falou, nossa, isso ficou muito bom. E aí, diz que no 7º dia, ele simplesmente, eu não atribuo a palavra descansar a estar cansado em relação a Deus, tá? Porque o Espírito não cansa. Mas assim, o que Deus fez no 7º dia? Ele apenas ficou contemplando tudo o que ele havia feito e admirando e falando, puxa, sou bom nisso. Olha só, ficou fantástico. E aí ele entrega para o homem e fala, cuida aí. Depois ele olha e fala, rapaz, você não cuidou do meu negócio direito. Mas essa é outra história, eu vou ficar só com o lado bom. Deus olhou e ele simplesmente vai passo a passo. E em cada momento é como se você fosse um projetista de uma empresa e você tivesse um projeto de 6 partes. E em cada parte que você faz uma entrega e o chefe fala, fantástico, vai para a próxima fase. E Deus faz entrega para Ele mesmo a cada dia.
Porque às vezes nós queremos fazer um projeto e queremos celebrar o projeto inteiro só no final. Só que nós temos intempéries, nós temos problemas no caminho, temos dificuldades, e aí a gente fala, não deu nada certo. Quanto que foi feito do projeto? Mas 50%. E essa parte não ficou boa? Ficou. Então celebre os 50%. É uma parte boa. Ficou bom, eu apenas não consegui concluir por uma série de fatores. Os pressupostos, choveu, fez frio, fiquei sem dinheiro, o governo mudou a moeda, seja lá o que for, e impediu de eu concluir. Mas essa primeira parte está jóia. E às vezes temos que celebrar essa primeira parte. E eu acho interessante essa coisa de Deus, Ele celebrando cada dia de trabalho. Cada parte que ele foi fazendo, e houve tarde de manhã, e ele foi fazendo, e ele foi vendo, e ele foi vendo, e ele fala, puxa, isso aqui ficou maravilhoso. Então, eu acredito que o nosso otimismo, a nossa motivação, ela pode ser alimentada com apenas um dia. Por isso que Jesus fala, viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez só. Faça uma coisa de cada vez. Basta cada dia o seu mal, mas basta cada dia o seu bem. O que aconteceu hoje? Maravilha, celebramos. E amanhã é outro dia, outra história. Mas as representações e a representação do que o Muro de Jerusalém representaria para aquele povo mexia na sua vida espiritual e emocional. Por que espiritual? Porque eles voltariam a fazer os sacrifícios no templo com segurança, eles poderiam fazer tudo o que precisava fazer. E emocionalmente isso fazia bem a eles. Então, volte para o seu crochê, para o seu tricô. Volta lá, volta a fazer a sua arte. Faça aquilo que você já te prometeu tantas vezes. Às vezes contigo mesmo. Às vezes a gente faz tanta promessa para a gente não cumpre, a gente só lembra dos outros. Mas, às vezes, a gente tem que buscar isso. Mas, dentro do contexto aqui de Neemias, especificamente, que eu quero que realmente a gente possa levar alguma coisa em nosso coração, é que, assim, quando você está perto da conquista, o inimigo, às vezes, muda a estratégia. Eu não vou ler todo o contexto. Sempre, desde o começo, tentaram impedir Neemias de reconstruir o muro. Tá? Ele teve até a estratégia de separar por grupos, cada um ia construir o muro na frente da sua casa, tem todo esse texto, e eu não vou porque é longo. Mas, uma coisa que nós temos que estarmos atentos. Eu vou ler o texto, depois eu vou explanar algumas coisas aqui. O texto, capítulo 6 de Neemias, diz que quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares. Olha só, ele estava para finalizar a obra, só botar uma porta. Graças a Deus ninguém me impediu de botar a porta. Então, assim, ele falou, só faltava a porta. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar no dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tentando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou executando um grande projeto. Não importa o tamanho do seu projeto, ele é grande para você. O seu crochê é grande. A sua caixinha é grande. A sua torre de palitinho é grande, é o seu projeto. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem dizem que é verdade, que você
e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme diz, você está na iminência de se tornar um rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. As estratégias, às vezes, que Satanás vai usando para nos intimidar, porque o contexto aqui é intimidação para não terminar o que está fazendo. Quantas vezes a gente já não foi intimidado por nós mesmos, às vezes por falta de acreditar na nossa própria capacidade? Às vezes a gente vai no nosso projeto muito bem, na nossa execução, seja o que for, mas chega numa parte e você fala, isso eu não consigo fazer, não. Gente, hoje nós temos o privilégio, eu sou lá da década de 1900 antigamente, do século passado, então tinha muita coisa que você não tinha recurso. Você tinha enciclopédias. Enciclopédia custava muito caro, a Barça, qual for, para você pegar a instrução ou uma imagem. Hoje a gente está cheio de tutorial na internet. Você não sabe fazer um negócio, você vai lá e escreve lá e aparece um monte de sugestão e de forma, você pode fazer assim, você pode fazer assado, você sabe assim, de material de uso. Hoje dá para você. E eu diria que hoje a gente não precisa desistir de bate-pronto sem antes dar uma olhadinha e saber como é que esse negócio pode ser feito. Porque, assim, a intimidação, às vezes, ela é externa, mas, às vezes, ela também é interna. Eu, às vezes, posso me sabotar. Eu posso me impedir, eu não preciso de 3 pessoas, que é o contexto aqui, para ficar tentando impedir de terminar a obra. Eu posso simplesmente me sabotar. E, aliás, somos muito bons em autossabotagem. Somos. A gente se autossabota demais. Se você parar para pensar, você vai achar. Aliás, diga-se de passagem aí, para o pessoal que vem às terças-feiras, a gente pode remoer esse assunto aí para a gente descobrir quais são as nossas autossabotagens, né? Onde foi que está acontecendo as nossas autossabotagens. E tem muita. Tem muita. Às vezes o nosso desânimo é por causa de autossabotagem. Quem ajudou a me desestimular? Às vezes eu mesmo. Não foi outro. Aqui Neemias tinha 3 cabras insistindo desde o começo. Ele já chegou, tem uma parte que diz que o negócio era tão complicado, a pressão, que eles trabalhavam com uma colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Se você ler a história dele, você vai ver a pressão que às vezes tinha. Então, você fala assim, tá, hoje o que você tem? O que é espada hoje? A palavra. A palavra. A armadura de Deus, espada do Espírito, da palavra. E, às vezes, você tem que, no meio da sua luta, da execução, você tem que estar avisorando, declarando a palavra. Você tem que botar a espada, ter a espada na boca. Hoje você não carrega na mão, mas tem coisa que você tem que fazer junto. Às vezes o coração está milhão, você tem que estar lavando louça e profetizando, e falando a Deus, e declarando, e fazendo alguma coisa. Por quê? Porque você está sentindo que o inimigo está tentando impedir você. Então, não adianta gastarmos o tempo e a energia que nós gastamos murmurando, é o mesmo tempo e energia que a gente pode gastar orando. É a mesma coisa. Demanda a mesma energia. Só que a diferença está no resultado. O resultado não é o mesmo. Então, assim, são coisas que nós temos que aprender, lidar e lutar contra nós mesmos para que a gente possa se colocar nessa posição de Neemias. Eu não vou parar. Porque a intimidação aqui primeiro foi forçada. Depois, vamos tomar um ali, vamos tomar um café, para aí, desce aí. Ele falou, não vou descer do muro, não. Vamos dar uma volta, para aí o que você está fazendo, vamos não sei para onde, vamos fazer outra coisa, vamos, sabe, a distração é muito grande. E eu queria que depois vocês lessem esse texto, para você ver que tem muitas formas. E a intimidação, depois, essa que eu acabei de ler, era tentar incomodar Neemias, dizendo que ele apenas queria ser rei.
que ele queria se impor sobre Jerusalém, que ele estava fazendo tudo aquilo para ele mesmo, que ele estava simplesmente querendo uma posição. No 8 diz assim: eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua, é coisa da sua cabeça, mano, você está inventando esse babado aí. Diz que estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E o diabo faz isso com a gente, e às vezes ele faz por meio de pessoas, ou ele às vezes usa a gente mesmo, vai enfraquecendo, faz a gente desistir, e tem um montão de coisas, todos nós temos uma série de coisas que a gente já foi pego nisso, e ele fala, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, fortalece o meu coração, fortalece a minha vida. Essa foi a oração de Neemias. Falou, não, eu não vou. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos nos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Olha só, distração, intimidação, profeta. Cuidado com profeta. A palavra diz que você tem que provar. Paulo mesmo fala, prova é profecia. Mas foi um profeta que disse, você conhece a história de 1 Reis 13, se eu não estou enganado, o profeta velho e o profeta novo. O profeta novo recebe uma palavra e vai, só que o que acontece? Ele simplesmente ouve um profeta velho e ele desobedece a Deus, dando ouvido àquele outro profeta. A questão, se você ouviu a Deus acerca de uma coisa, Deus não vai simplesmente mudar de ideia de uma hora para outra e mandar um outro profeta dizendo, olha, Deus mandou falar contigo. Falei, mas Deus falou comigo ali. Não, Deus falou comigo aqui. Você tem que testar os espíritos. Você tem que estar atento a isso. E aí, vamos para o templo. Olha só o cabra, vamos para o templo, tira lá, deixa o serviço aí, vamos para a casa de Deus e tudo mais. E diz que quem tinha pago para ele fazer isso, o bendito do Sambalate e o Tobias. Então, existem muitas formas, muitas estratégias que Satanás vai fazer na gente desistir de tudo, ou daquilo que a gente acredita, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Diz que ele tinha sido pago para me intimidar, Neemias diz, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Queridos, isso acontece com a gente. Isso pode acontecer. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Olha só, profetas, profetisas, tinha uma galera a serviço. Quando Jesus diz, olha, pelo fruto se conhece a árvore, ele diz, muitos chegarão e falam, Senhor, eu profetizei, eu curei enfermos, eu fiz ressurreição, e Jesus fala, aparta de mim que eu não te conheço, que eu não sei quem é você. Por isso que você tem que se apegar à palavra, ao evangelho, você tem que crer mais no que está escrito do que é dito. Qual é o nome daquela igreja que Paulo visitava? Tem acho que uma igreja aqui atrás. Bereanos. Os bereanos, quando Paulo foi para Bereia e ele começou a falar da lei, dos profetas, diz que os bereanos simplesmente iam lá e ficava checando se o que Paulo estava dizendo era verdade, se era daquele jeito mesmo. E às vezes a gente precisa fazer isso.
Por isso que a gente insiste, gente, vocês precisam conhecer o Evangelho de Jesus. Vocês precisam conhecer o Evangelho, vocês têm que saber a quem você segue. Você não segue o pastor Faria, você não segue o Espaçosana, você não segue uma religião evangélica, você segue o Evangelho de Jesus. Você tem que ser discípulo de Cristo, de Jesus. Você tem que seguir, Ele é o caminho, Ele é a porta e Ele é o caminho, e é por Ele que a gente tem que andar. Não seguimos homens vão morrer, os homens pecam, os homens tropeçam, são falhos, são limitados, têm os mesmos problemas que às vezes você tem. Mas Jesus Cristo não, o Evangelho não. E é nisso. Então você percebe que Satanás pode usar toda e qualquer estratégia para tirar você do propósito de Deus. E usa até profetas. Pastores, apóstolos, semi-anjos, semideuses, sei lá, hoje tem tanto título. Patriarcas. Então precisamos estarmos atentos. Quando o inimigo percebe que não pode mais te destruir, ele tenta te distrair. Guarde isso. Porque na distração a gente sai. Ele usa convites, elogios, compromisso, bons ou não, mas que tiram do propósito. Um bom convite. Lembrei-me agora em 1980, se eu não estou enganado, por aí, 1980, faz uns 40 anos, ou mais de 40 anos, 45 anos. Acho que eu já contei isso no século passado. Eu morava no Parque Pirajussara, lá no Embu das Artes, onde a gente morava, e congregava em Santo Amaro. Eu tinha uma Bíblia que uma vez eu comprei uma capa com zíper, só que ela era mais ou menos da cor daquele cesto ali, daquele vaso. Tinha umas ranhuras, um garoto de 14 anos indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, né, que era bem tipo. E eu estava no ponto de ônibus um dia tarde lá e chegou um cidadão, morava na rua de casa. Ele falou, onde você vai? Eu falei, vou para a igreja. Ele falou, e essa rapadura? Eu falei, não é rapadura não, é minha Bíblia. Que era igualzinho uma rapadura, quem conhece rapadura? Até eu falei, mas não é rapadura não, minha Bíblia. Aí ele falou, onde você vai? Eu falei, vou para a igreja. Ele falou, vai ter uma festa lá na empresa, você não quer ir? Eu falei, não, eu vou para a igreja. Ele, não, mas isso aqui... Ele ficou 10 minutos, depois não é que ele me convenceu a ir para a festa? Com Bíblia e tudo. 14 anos de idade. Agora você imagina ir para uma festa, em empresa, com a Bíblia embaixo do braço, né? Chegando. Distração. As pessoas têm muitas formas de sermos distraídos. Tá? Nem toda oportunidade vem de Deus. Quanta oportunidade surgiu aqui? Comida de graça, café de graça, festa de graça. Tudo de graça. Distração. Nem toda oportunidade vem de Deus. Algumas são armadilhas disfarçadas. A armadilha disfarçada para ir para o templo. O que você vai fazer no templo? Vamos orar. A armadilha disfarçada de um convite para um banquete, para poder estar com os amigos. Armadilha disfarçada. É isso que queria. Declaração que Neemias sempre respondia: eu não desço do muro. Eu não largo o propósito. O que Deus me confiou é maior do que todas as distrações do caminho. Há muitas distrações. Hoje, então, mais do que na minha época. Muito mais. Hoje temos centenas de distrações. Você abre o Instagram lá, ou é Instagram que eu falo de propósito, tá? Meio que estraga quem fica muito tempo. Mas assim, ou mesmo o YouTube, você fica levantando, aí você vê um tema, aí você para um segundo, daqui a pouco, aí o algoritmo já percebe qual é o seu perfil de gosto. E aí ele começa a mandar tudo que encaixa, né? E aí vai, aí você vê outro, você vê outro, você vê outro, você vê outro, fala, olha, esse é melhor que aquele, esse é melhor que aquele, esse é melhor que aquele. Daqui a pouco você fala, quanto tempo passou? 1 hora. Você fala, ixi, eu tenho que fazer almoço. Faltou fazer aquilo. Há muitas distrações, às vezes de coisas importantes. O meu primeiro ponto foi, quando você está perto da conquista, o inimigo muda a estratégia. Como aconteceu aqui, ele foi mudando, faltava a porta, ele mudou a estratégia. O segundo, que eu vou ser mais sucinto, diz, a firmeza de quem sabe o que está construindo.
tem que ter firmeza, tem que estar firme, tem que estar convicto. Ele diz, estou fazendo uma grande obra e não posso parar ou descer. Essa era a firmeza de Neemias. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei o quanto ela representa. Ele sabia quem o chamou e o que estava fazendo. Isso é importante. Quem e o quê? Para quem eu estou fazendo? Estou fazendo isso para mim. É tão importante quanto fazer para Deus. Todas coisas que a gente faz aqui, a gente fala que é para Deus, a gente atribui, mas é para o nosso benefício. Nós vamos botar uma iluminação aqui para Deus. Que dá? Deus não precisa de iluminação, Deus já é luz. A gente vai fazendo atribuição, é tolerável, é aceitável, mas a gente tem que ter convicção por que está fazendo. Tem que ter clareza. Tá? Essa clareza é o antídoto contra o desânimo e o desvio. Clareza, você sabe para onde você vai? Sei. Pronto, você não vai se desviar fácil. Pode aparecer qualquer bifurcação, você sabe para onde está indo. Gente, todo mundo sabe que para ir para Minas tem que pegar Fernão Dias, não a BR-116 para cá. Todo mundo assim, né? Desculpa aí, é um modo de dizer. Pessoas que dirigem podem dizer assim, mas eu vou fazer um negócio. Tiago, faz uma gentileza, Tiago. Você, Tiago. Senta na cadeira da ponta ou a Silvia vai para cá. Eu não aguento mais ver você com o pescoço entorto, assim, ó, atrás da Cris. Isso. Não, você vai sair do culto assim. Aí, agora sim, né? Oxa, não acertou. Glória a Deus. É assim, a gente não é de casa, isso é família. Oi? Uma distração? Foi uma distração, mas eu estava aqui sofrendo pelo irmão. Então, assim, você tem clareza para onde você vai? Se você não sabe se Minas é para cá ou se Minas é para cá, você vai acabar pegando aqui a Castelo Branco. Aí você fala, você não vai chegar nem em Minas, nem no Rio Grande do Sul. A clareza faz isso, faz você continuar. E que o antídoto é exatamente assim, você está convicto disso. E isso trabalha contra o desânimo. Quem sabe o propósito que carrega, não se curva às pressões. As pressões que Neemias sofreu, ele tinha convicção do que ele tinha que fazer. Ele sabia, esse é meu propósito, essa é a minha missão. Muitos desistem Muitos desistem não por falta de força, mas por falta de convicção. Você tem toda a ferramenta, tem força, tem energia, tem tudo, mas falta convicção. Falta convicção. A falta de convicção faz com que a gente pare pelo caminho. Quando você tem propósito, até a dor ganha sentido. Deus não te chamou para começar algo, mas Deus te chamou para terminar. E Neemias tinha essa convicção. Ele tinha que terminar, porque ele sabia que Deus chamou para ele para fazer aquilo para terminar. Por que é interessante isso? Às vezes tem coisas que você não começou, você é chamado em um determinado ponto da coisa. Nós vivemos um mundo da corrida de revezamento. Nós estamos no século 21, estamos terminando o primeiro quarto do século 21, ano 25. Muitas pessoas vieram antes de nós com o Evangelho. E esse bastão está sendo passado. A questão é, quantos anos eu tenho para fazer isso? 30 anos? Então, eu vou fazer essa parte. E eu tenho que terminar esse meu período. Eu tenho que concluir para que o outro possa dar continuidade. Porque se os que vierem atrás não souber o que está sendo feito, como está sendo feito, não vai saber dar continuidade. Então, precisamos ter essa convicção. Deus te chamou para terminar aquilo que você começou. E você vai concluir, acredite nisso. A terceira coisa, a vitória vem quando você permanece no lugar da obediência. Neemias falou, eu não vou descer daqui, eu vou ficar aqui, eu vou terminar essa obra. De Neemias terminou o muro em 52 dias. Ele fez sozinho? Eu acho que não. Ninguém faz nada sozinho. Mas ele estava encarregado de liderar aquilo, de motivar as pessoas, a estratégia de separar a construção do muro por famílias. Falou, onde está a tua casa? A minha casa está ali na esquina, então a parte do muro que passa na frente da sua casa é responsabilidade sua. Você vai fazer. E assim foi feito. 52 dias, todo o muro em volta da cidade foi feito. Diz que enquanto os inimigos falavam, ele trabalhava.
Ah, mas o pessoal está tramando contra mim, estão falando de mim. Aí eu paro para dar atenção no que estão falando de mim, tentando imaginar, tentando descobrir o que falam de mim. Aí eu paro o meu trabalho. Eu paraliso. A minha curiosidade pode ser maior em querer saber o que o inimigo trama contra mim do que propriamente o que eu estou fazendo. Amado, a gente tem que continuar fazendo o que está fazendo, independente do que estão falando. Você tem convicção? É isso mesmo? Olha, eu me lembro que quando eu me matriculei na faculdade para fazer sociologia, eu lembro especificamente de um dos pastores que falaram comigo: pastor, pelo amor de Deus, você não vai desviar, não? Cuidado com o marxismo, cuidado com isso. Eu falei: eu não tenho problema com a minha fé. Eu não estou indo atrás de uma religião, não estou indo atrás de outra fé. Eu só quero conhecer e saber como é que esse negócio funciona. A questão é você saber equilibrar as coisas. Apóstolo Paulo é muito claro, e para mim serve, amado, se você tem firmeza, tem solidez, propriamente dito, para você ouvir de tudo e saber discernir o que é bom, faça. A ideia era essa: eu posso ouvir e ler o que eu quiser, mas não afeta a minha convicção em relação ao Evangelho. A cruz de Cristo não vai ser dissolvida por causa de sociologia, filosofia, antropologia, história. Qualquer negócio, qualquer pensamento ou nova era, seja o que for, eu tenho convicção no Evangelho, e não importa. E ele falou isso. Se eu tivesse falado: é mesmo, eu posso? Será que eu... nem teria ido, eu teria desistido. Eu falei para ele: não, eu estou de boa. Eu não estou com problema em relação... Eu não tenho dúvida no que creio do Evangelho. Eu não estou indo atrás de uma nova religião. Isso é fato. E o Neemias tinha convicção, porque enquanto eu estava falando dele, ele estava trabalhando. Enquanto o medo crescia, ele orava. Enquanto tentavam desanimá-lo, ele se mantinha no foco. No final, os próprios inimigos, 3 cabras, reconheceram, perceberam, olha só, Neemias 6,16 está escrito isso: perceberam que essa obra havia sido feita com a ajuda de Deus. Pode projetar o texto aí, Caio. Neemias 6,16. Perceberam que essa obra, que é a reconstrução do muro, tinha sido feita com a ajuda de Deus. Você tem que ter essa convicção. Se você está em alguma coisa, você tem que crer que Deus está contigo naquilo. A tua perseverança será o testemunho da fidelidade de Deus. A nossa perseverança será o testemunho da fidelidade de Deus. Quando não descemos do muro, ou não paramos, Deus te exalta diante de todos. Isso não é para ego. Isso é realmente para servir de testemunho para aqueles que não creem em Deus. E falar: olha, esse cabra só fez isso porque Deus estava com ele. E isso lembra a história de Isaac, quando ele estava lá em outra terra, que tentaram intimidá-lo, que tomaram os poços, e no final os caras foram lá e disseram: puxa vida, né? A gente viu que Deus está com você, não adiantou fazer, não adiantou impedir, não adiantou intimidar, tiramos o que era teu. E Isaac falou assim: gente, vamos preparar um banquete para eles? Se viu um baita jantar, falou: como aí, meu querido, relaxa. É assim. Como diz o salmista Davi: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. O Senhor faz isso conosco. Conclusão aqui, terminando. Chamado à ação. Talvez o muro que você está construindo, como eu disse, seja sua família, seu ministério, sua saúde emocional ou sua fé. O inimigo quer te cansar, distrair e te fazer parar. Mas hoje Deus diz: não desça. Eu te dei essa obra. Eu mesmo te ajudarei a concluí-la. O Senhor está conosco, isso é mais importante. Deus está conosco, o Senhor sempre esteve com Neemias. Deus confiou a ele sabendo que ele era capaz de fazer. Como Paulo diz lá aos Coríntios, você pode ser pressionado, pode vir a tribulação, mas quando você não suporta mais, Deus arruma um escape para você. Ele sempre abre uma porta onde não tem,
Porque Deus não é sádico, Deus não põe ninguém em algo sabendo que vai morrer. Olha a história de Jó. Quando Jó chegou lá no final, ele falou, opa, chega, daí em diante, tu não aguenta mais, agora é comigo. E restaurou. Continue subindo, continue trabalhando, continue crendo, continue construindo o teu projeto, a tua vida, porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé, por favor? Fique atento. Fique atento, sempre quando você estiver perto da conclusão, virá uma distração, uma estratégia do diabo. Nem toda oportunidade vem de Deus, às vezes são armadilhas disfarçadas. Fique firme no teu projeto, na tua obra, na tua construção. A vitória vem quando você permanece no lugar da obediência. Amém? Pai, obrigado. Feche teus olhos, coloque teu coração diante de Deus. Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de sermos tocados pela tua palavra. Te louvamos pela vida de Neemias, que viveu e deixou esse exemplo escrito para nós, Senhor, para que nós também perseverássemos, que não desistíssemos diante daquilo que tem nos dado e nos confiado, Pai. Eu sei, ó Deus, que isso pode representar coisas tão pequenas para alguns, mas para eles é grande, Pai. Grande é a tua obra na vida de cada um aqui, o projeto, o propósito, Senhor, e que a tua bênção seja sobre todos, que a tua revelação seja grande sobre a vida de cada um, que cada um possa permanecer firme e continuar lutando, Senhor, porque tu és a porta e tu és o caminho, Senhor, e tu sempre vai estar conosco, porque nós estamos em ti, estamos nesse caminho, Senhor, e te glorificamos, Pai. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade, Pai. Que a tua bênção, a tua graça e a tua unção seja sobre cada um. Traz revelação, traz sabedoria, Deus, que essa palavra possa ter caído em terra boa, possa crescer, possa dar fruto e multiplicar, Senhor, para ser impartido a muitos, Pai. Venha o teu reino, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas limitações, as nossas fraquezas, negligências e omissões, diante daquilo, Deus, que tu tem colocado diante de nós, Pai. Que não venhamos nos distrairmos, ó Deus, ou sermos enganados com boas propostas que não vêm de ti. Coisas disfarçadas de algo bom, que nós sejamos atentos ao que ouvimos de profetas, de profetisas, que seja o que for, mas que possamos, ó Deus, estarmos, ó Deus, atentos ao teu Espírito Santo, que possa nos testificar todas as coisas, Pai. Livra-nos, ó Deus, de sermos enganados, ó Deus, e sairmos do teu evangelho e da tua palavra, Pai. Que a tua bênção seja sobre cada um que está aqui, os que estão em casa, seja em que tempo for, que tenha uma semana de bênção, de graça, que as suas famílias sejam abençoadas, seus lares, que haja paz, comunhão, alegria, Senhor, e unção sobre cada um, ó Deus. Que realmente, ó Deus, a terra que recebeu essa palavra essa manhã tenha sido uma terra boa, Senhor. Uma terra boa para a glória do teu nome, Senhor. E que realmente, ó Senhor, eu proíbo qualquer entidade maligna que venha roubar essa palavra em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus. O Senhor é bom. Pode vir. Você tem uma semana de bênção, de graça, em nome de Jesus. Queridas e queridos, sábado que vem nós estaremos então na Igreja Deus em Cristo. 4 mulheres aqui vão estar representando lá junto comigo, representando a igreja. E o nosso encontro de mulheres vai ser no dia 25, é isso, né? 25, nosso encontro de mulheres. Então ele vai acontecer sim, vai ser aqui. Vamos celebrar o Senhor. Então já estejam convidando as mulheres. Vou até divulgar essa semana já o nosso convitinho. Então não vai ser no dia 18. O nosso encontro de mulheres aqui desta comunidade vai ser no dia 25, tá bom? E agora, 18, eu estarei então na Igreja de Deus em Cristo. Tem um encontro de mulheres anual que é feito lá, um evento muito bacana, uma vez por ano. E eu vou estar ministrando a palavra lá. Então, vai ser bênção, eu creio, mas eu preciso da sua oração, da sua concordância, da sua bênção. Amém? Então é isso. Não esqueçam do nosso jantar de final de ano. Já vejo algumas pessoas conversando sobre como vai ser.